CBN Campinas. Quinze para as 10. Na semana passada, o Serviço Copérnicos para as Alterações Climáticas divulgou um relatório que confirma que 2024 ultrapassou o limite de 1,5 graus Celsius previsto para ser evitado no Acordo Climático de Paris em 2015. 2024 foi o ano mais quente da história. Tá? A temperatura global ultrapassou pela primeira vez esse limite, foi de 1,6 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais entre 1850 e 1900. 1 grau parece pouco, mas não é. Especialistas alertam que essa elevação já está causando impactos significativos em diversos processos naturais do nosso planeta. A gente falou já aqui nesses últimos dias que estamos oficialmente sob o efeito do Laninha. E a gente vai entender agora o que significa estarmos no Laninha. Nossa convidada, nossa amiga de sempre, Ana Ávila, do CEPAGRE da Unicamp. Muito bom dia para você, Ana. Bom dia, Ana. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo certo, e você? Tudo bem. Bom, começando pelo básico, o que é o Laninha? Boa pergunta. O Laninha é um fenômeno climático que ele se caracteriza por uma parte oceânica e uma parte atmosférica. É um acoplamento. O oceano, ali na região do Pacífico, próximo à costa do Equador, ele se resfria anomalamente, ou seja, a água ele fica mais fria, um bolsão mais frio. Né? A gente tem a circulação da atmosfera, né, com os ventos, né, e há uma dinâmica, né, dos ventos que comandam esse clima da forma que a gente conhece. Quando ocorre esse resfriamento ali das águas do Oceano Pacífico, né, ele muda a circulação dos ventos, fazendo com que algumas regiões do globo tenham mais chuva, outras menos chuva, outras influencia de forma na temperatura. Então, de forma bem rápida e simples, o Laninha seria isso. O El Niño, pelo contrário... O El Niño, pelo contrário, é o aquecimento das águas ali do oceano, na mesma região do Pacífico, né? Ocorre o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e as temperaturas vão ficando mais aquecidas. Ali naquela região existe o que a gente conhece pelos ventos alísios, né? Os ventos alísios são aqueles ventos que sopram, né? Quem foi lá para o litoral norte ali do Maranhão, Piauí, sente muito fortemente aqueles ventos constantes na região nordeste, provocada ali pelos ventos alísios, que fazem com que essa água ali do Oceano Pacífico tenha essa temperatura média conforme a gente conhece. Se os ventos alísios ficam mais intensos do que o normal, a gente tem a Laninha. Quando os ventos ficam mais fracos, a gente tem o El Niño. Então, é isso que faz com que haja essa troca mais importante das águas mais profundas dos oceanos para as áreas mais superficiais, trazendo à tona e espalhando ali a área mais fria. É o que a gente tem agora, né? Que é a Laninha. É uma Laninha que espera-se que ela seja uma Laninha de curta duração e também de fraca intensidade. Ô Ana, até vale aqui um esclarecimento, não é incomum a gente ter a troca, né? Um ano El Niño, um ano, 2 anos, aí depois a Laninha. Essa mudança, né, da configuração é normal. Perfeitamente normal. Muitas vezes nós temos, eu agora não vou lembrar exatamente como que foram os últimos eventos, como foi a duração deles, mas pode acontecer um El Niño mais duradouro, 2, 3 anos, uma Laninha mais duradoura ou mais curta, e disso vem uma situação que a gente tem uma situação que se inverte, ou seja, a gente sai de um El Niño e de repente rapidamente se inverte. Por exemplo, né, nós tivemos um El Niño, né, em 2023, né, nós tínhamos um El Niño em 2023, e nós saímos de uma Laninha que durou praticamente 3 anos, aí 2021, 2020, 2019, se eu não estou enganada, mais ou menos nesse período que a gente teve uma Laninha de longa duração,
e depois rapidamente se inverteu a temperatura e a gente passou para um El Niño que teve aquele impacto enorme, mudando bruscamente. Então a Laninha estava com uma característica, um efeito, de repente o El Niño veio, mudou tudo, e agora a gente está numa situação que passamos de um El Niño para uma condição de Laninha, mas a expectativa é que essa Laninha não seja muito forte também, nem tenha uma duração muito longa. Ana, era justamente isso que eu ia te perguntar, na prática, né? Como é que a gente vai sentir esses efeitos do Laninha? E ainda nessa pergunta, imagino que em cada região do país ele seja diferente também, né? Com certeza, com certeza. Exatamente porque o Brasil ele tem uma enorme área continental, então nós temos climas diversos e esses fenômenos eles impactam de forma diferente nas diferentes regiões. O impacto mais importante que nós temos no Brasil, em termos de chuva, é na região Nordeste, o norte da região Norte e o sul do país. Essas regiões só a gente consegue ter inclusive uma previsibilidade melhor, né? A gente tem um acerto maior nas previsões climáticas, que são aquelas previsões a mais longo prazo. Então, exatamente por conta desses fenômenos que são os principais, né? Mas existem outros de mais curta duração, mas os que a gente conhece mais e que tem um impacto no globo são esses, né? Laninha e El Niño. Então, assim, no Nordeste do país, quando a gente tem Laninha, a gente tem mais chuva, né? E no sul do país, menos chuva. Isso é uma probabilidade maior. Aí você vai me dizer, então quer dizer que sempre que eu tiver Laninha, ou melhor, eu só vou ter seca no sul do país quando eu tiver Laninha? Não. Existe uma variabilidade natural que pode ser por um outro fenômeno, como um bloqueio atmosférico, alguma outra questão que pode impactar. Na nossa região aqui, os efeitos mais importantes é com relação à temperatura, né? Isso historicamente e cientificamente é comprovado. Então a gente tem quando a gente tem El Niño, a gente tem uma tendência de aumento das temperaturas, e quando a gente tem a Laninha, a gente pode ter um pouco mais de um certo friozinho, ou até um inverno com ondas de frio atingindo aqui a nossa região, isso conforme a Laninha estiver presente. Então, assim, dá para dizer que que o Laninha ele é menos prejudicial que o El Niño, porque o El Niño fez a gente viver aquelas ondas de calor terríveis no último ano, né? Olha, depende muito da região, né? Porque a seca é um fenômeno muito dramático, né? E, por exemplo, quando nós tivemos a Laninha, não nesta agora, mas antes desse último El Niño, o sul do país também sofreu drasticamente com relação à falta de chuva, né? Então, assim, depende muito das áreas e do que a gente considera e da intensidade que os fenômenos ocorrem. Por exemplo, né, agora a gente está vendo que está chovendo bastante ali no norte da região sudeste, sul da Bahia, por exemplo, ali a gente está vendo uma sequência assim de desastres, né? Morte de pessoas, enfim, e danos materiais. Mas os dois fenômenos, conforme o seu impacto, eles podem ser bastante danosos. Ana, o que esse momento de mudança climática que nós estamos enfrentando pode potencializar tanto no El Niño quanto no Laninha? Bom, aí no caso a gente poderia dizer que quando a gente tem Laninha, a mudança climática potencializa mais os efeitos por conta do calor, né? Então, por exemplo, quando nós tivemos um El Niño, nós tivemos muito calor. Anormalmente, inclusive, né? O ano de 2023 ele foi muito quente, mais quente. Aqui, inclusive, os nossos dados aqui em Campinas também comprovam que essa temperatura global se refletiu aqui na nossa região também, com as temperaturas mais elevadas, e 2024 mais ainda, né? Então, agora nós estamos sob o efeito da Laninha. Então, mas, de forma geral, o que a gente tem? Então, se a gente tem os efeitos que se sobrepõem, aumentando a temperatura, agora a gente não tem o El Niño, mas a gente também tem um ano com as adversidades climáticas, né? A gente está num ano um pouco atípico também, com algumas questões com relação à chuva. Espera-se que as temperaturas estejam também maiores, embora não se espera que o ano, por exemplo, de 2025
ele se sobressaia muito com relação ao que a gente já teve em 2023, 2024 com relação às temperaturas, que já foi um absurdo, né? 1,5 acima da média é um valor bastante expressivo. Vale lembrar que quando a gente tem um aumento da temperatura, a gente tem, por exemplo, o efeito das chuvas, o potencial das chuvas, ele é um efeito exponencial. Então, aumenta um pouquinho a temperatura, já a gente tem um aumento exponencial da possibilidade aí de chuvas mais torrenciais. Ô, Ana, aproveitando que você citou esse aumento, né, de 1,5 graus que a gente já registrou, infelizmente foi comprovado, né, na última semana pelo serviço Copérnicos para as alterações climáticas, esse aumento de 1,5 graus. Queria que você falasse para a gente como é que isso já afeta, né, nossa vida e vai continuar afetando daqui para frente esse aumento significativo, né, na temperatura que, assim, inicialmente pode parecer pouco, mas a gente já está sentindo que realmente é bastante significativo, sim. Bom, por exemplo, falando de uma forma local aqui na região, né? Nós tivemos o ano de 2023, 2024, perdão, né? A gente teve as temperaturas médias mais altas do que a gente tinha do que a gente vem registrando nos últimos 30 anos. Então a gente teve um aumento das temperaturas médias. E no globo, isso é comprovado com esses dados, né, desses pontos, né. É claro que a gente, nas últimas décadas, a gente vem tendo um número maior de pontos onde a gente consegue medir e acompanhar, coisa que no passado a gente tinha muita dificuldade de medir esses pontos, né, por questões tecnológicas, por questões de acesso mesmo, por questões de qualidade, de monitoramento, né? Então a gente sabe que isso vem aumentando esse monitoramento, tanto nos oceanos, quanto na atmosfera, quanto na superfície, mas de forma geral isso vem aumentando e a gente tem esse aumento impactando nos eventos extremos, sabe? Que é a questão da gente, quando a temperatura da atmosfera vai aumentando, ela consegue reter esse ar, né? A atmosfera consegue reter mais vapor, né? De uma forma, como eu falei, exponencial, ou seja, 1 grau de temperatura aumenta exponencialmente a capacidade desse ar de reter esse vapor. Então, ele demora mais para saturar. Então, a gente tem períodos mais longos de estiagem, né? Quando essa chuva cai, porque tem mais vapor acumulado na atmosfera, quando ela cai num curto espaço de tempo, provocando as tempestades. Claro que as temperaturas mais altas ainda aceleram essas chances das tempestades, que é quando a gente tem chuvas mais intensas num curto espaço de tempo, pode ter granizo, vento, né? São esses fatores aí que estão ocorrendo e a gente vem observando pelos próprios dados que vem apontando aí, por exemplo, no Brasil, né? De forma geral, em todas as regiões a gente tem observado sempre esses eventos extremos acontecendo. Ana, do seu ponto de vista como especialista, essa nossa caminhada, né, em rumo às mudanças climáticas, você acha que a gente ainda consegue reverter, se é que é possível falar em reversão, ou estacionar tudo isso que vem acontecendo? Como é que você acha que a gente vai continuar lidando com essa pauta das mudanças climáticas? Bom, a questão importantíssima é a questão da adaptação. Nós pensarmos nesse plano de adaptação, de como enfrentar os eventos extremos, né? Como nós vamos nos adaptar, como as cidades vão se adaptar em todos os aspectos, né? Agricultura, né? Uma agricultura inteligente para resistir às temperaturas, né? A gente sabe que a agricultura aí é a base da segurança alimentar nossa, né? O país responde por muitos outros locais do mundo com relação à produção de alimentos. Então, essa questão da adaptação é fundamental e a questão da mitigação também, né? De tentarmos, de alguma forma, frear isso, evitando ou reduzindo essa quantidade de gases de efeito estufa que é lançado pela atmosfera. Isso depende muito de tecnologia, no sistema de transporte, e a questão toda de redução mesmo da emissão. Que a gente consiga alcançar essas melhorias, né, Ana? Essa foi, então, Ana Ávila,
meteorologista do CEPAGRE, que conversou com a gente sobre o Laninha e também as mudanças climáticas. Muito obrigada, Ana, pela sua participação com a gente. Obrigada a você, um bom dia. Obrigado, viu, Ana? Bom dia para você. São 10 horas da manhã, repórter CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias.